Olá, esse é mais um CCMcast. A gente está aqui com o time do Grupo Enzo e o time de P&D da CCM para falar sobre dados e tomada de decisão. Eu vou passar a palavra para que cada um possa se apresentar, porque eles com certeza vão fazer isso muito melhor do que eu. Eu sou o Paulo Bega, analista de BI no Grupo Enzo, trabalho diretamente com o Ricardo. Tenho 36 anos, minha formação é administração e a parte de projetos e tenho uma especialização em análise de dados. Eu sou Ricardo Trivelato, estou na posição hoje de diretor de projetos e tecnologia. Como o Paulo disse, a gente está trabalhando junto e dentro desse guarda-chuva a gente tem uma área de análise de dados para justamente nos auxiliar na parte de tomada de decisão. Eu sou o Vitor, eu sou coordenador de P&D hoje da CCM. Nossa área é responsável por toda a inovação que vem acontecendo dentro da empresa e, como no Grupo Enzo, a gente tem a nossa área de dados, que a gente ajuda tanto internamente quanto nos nossos clientes, assim como a parte de desenvolvimento. Legal, dá para perceber que está todo mundo bem tenso ainda, né? Mas não vai ser assim, até o final a gente vai estar mais tranquilo, não é isso? Já rolou até um spoiler, você já passou um spoiler, já falou do Ricardo antes, mas sigamos, né? O que eu vou trazer aqui para a gente discutir? O Trivelato, eu queria que você desse um overview do Grupo Enzo. Legal. O grupo ele tem mais de 20 anos de existência. Ele atua basicamente no estado do Mato Grosso do Sul. Hoje é a maior rede de concessionários do estado. Temos também unidades no estado de São Paulo, no interior do estado de São Paulo, na região oeste. Então, rapidamente, assim, são 25 concessionários de veículos, tem 3 lojas de seminovos, tem outros negócios agregados que fazem parte do negócio de automóveis. São 7 cidades sendo atendidas, 2 estados, 16 bandeiras diferentes, Cauê. Tem bastante coisa para fazer, para juntar tudo isso de informação, para a gente poder fazer alguma coisa funcionar da maneira como nós gostaríamos que fosse. Então precisa de muita informação, muita coleta de dados e juntar tudo isso num lugar só. Não é uma tarefa fácil. Dentro disso que eu falei para vocês, a gente atua com motos, carros e caminhões também. E ônibus também temos uma bandeira de ônibus. Então você vê que é muito diverso, né? São 1.300 funcionários, tem toda uma estrutura centralizada da parte de suporte, justamente para apoiar essas lojas dos seus diversos tipos a atingir os seus resultados e tanto atender o nosso cliente final, aquele que compra os nossos produtos e serviços, assim como as demandas das montadoras. Então, hoje esse aí é o tamanho do Grupo Enzo e a gente espera que em breve a gente cresça um pouquinho mais e pise também em outros lugares desse Brasil. Já consigo imaginar, pela visão geral que você deu, a complexidade e a quantidade de desafios, porque na hora que você vai construindo ali, já vai na minha cabeça já vou fazendo um deparo, né? O fato de não ser monobandeira, quer dizer, você tem um conjunto muito maior de regramentos, de processos de negócio distintos, né? Jornadas diferentes de cliente de moto para ônibus. Então eu já imagino isso tudo aterrissando num ecossistema completamente diferente de aplicações e esses, por sua vez, trazendo um dataset do mais variado possível, né? Então acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar. E eu queria começar falando sobre tomada de decisão. Por mais óbvio que isso seja, né? Eu gosto muito de dizer que o óbvio sempre precisa ser dito, né? E hoje, inclusive, eu vi uma frase até bem legal, que o óbvio não existe, né? Porque o que é óbvio para mim pode ser que não seja para cada um de vocês. Portanto, na sua cabeça hoje, na posição de executivo que toma decisões a todo tempo, no que consiste o seu processo de tomada de decisão, Ricardo? Cauê, essa pergunta ela é muito pessoal, né? Porque cada pessoa tem uma maneira de tratar isso. Existem muitos modelos, eu não sou muito adepto a modelos, né? Primeiro que a gente precisa entender o ambiente que a gente está, a velocidade que as coisas precisam acontecer. Nem sempre é possível a gente tomar a decisão que a gente acha mais correta sobre a nossa ótica pessoal. É necessário ter essa leitura do ambiente, ver os tempos e as necessidades que a gente tem. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, pelo menos é como eu tento tratar esse tipo de situação, para tomar uma decisão, é uma boa análise do problema.
Primeiro a gente tem que entender o que está acontecendo, de fato, buscar a fonte, a raiz da situação. Muitas pessoas tomam decisões superficiais, ou seja, vê o que está acontecendo e trata o fato em si. Pela forma como a gente trabalha no grupo, né, pela cultura do grupo e pela maneira como a gente trabalha na área de projetos de tecnologia, faz parte da nossa natureza buscar a raiz do problema, né? E está cercado também de gente que pode, como eu sempre digo, né, serem proibitivas, não deixarem de você cometer erros óbvios, como você disse, erros óbvios. Então, também dividir com essas pessoas aquilo que é possível de informação, para que elas também tragam para você as percepções delas. É muito egoísta, e vou dizer até mais numa visão do super-homem, como eu gosto de dizer, né? Trazer a situação para você e sozinho você achar que tem todos os elementos necessários para tomar uma decisão. Uma coisa tem que ser levada em consideração, o pragmatismo. Quando a gente trata de tomar uma decisão, a gente tem que ser o menos emocional possível, pelo menos na minha percepção. Se a gente tiver elementos como informações e dados que nos suportem para isso, sensacional, é o mundo perfeito. Você pode fazer uma avaliação mais técnica e mais profunda. Mas se você não tem esses elementos, o que a gente faz? Tente se cercar de pessoas que possam te dar elementos subjetivos de várias óticas diferentes, para que você diminua sua margem de erro, diminua o risco de tomar a decisão. Por quê? Porque a decisão ela tem que ser tomada. Se ela não for tomada por você, alguém o fará. Algo irá acontecer, você tomando a decisão ou não. Então eu resumiria mais ou menos nesses elementos. Eu geralmente busco tentar descobrir a causa raiz, ou seja, ir lá no mais elementar que tem, entender de onde que vem aquilo, né? Depois eu tento conversar, dividir o que é possível ser dividido com as pessoas que trabalham comigo, que estão à minha volta, porque elas entendem mais o meu processo de tomar decisão, então não é estranho para elas dividir isso, elas vão saber que eu vou poder contar só um pedaço da história e elas vão dar a percepção delas. Então isso me dá um subsídio importante para ver se eu não estou fazendo nenhuma análise equivocada, até para o próprio mindset, eu não estou me enganando. Não, você não faz desse jeito, por que você está fazendo isso agora? Né? Por que você vai nessa linha de raciocínio, sendo que você não é uma pessoa que pensa desse jeito? Eles me perguntam, né? E se eu tiver um subsídio de dados, aí pronto, aí eu fecho a minha conta para poder sim tomar uma decisão. Pode ser uma decisão, vamos dizer assim, mais subjetiva, né? Eu tenho uma decisão mais subjetiva ou mais qualitativa, que é de fato tomar uma decisão de investimento, conta por conta. Né? Você entendeu mais ou menos assim, aquela coisa, faço conta para tomar uma decisão ou não tenho elementos tão quantitativos para poder tomar uma decisão. Se cercar de gente que não vai te deixar fazer besteira, o que vai te dar respostas honestas e sinceras, eu acho que é muito importante. Legal. Cada um tem o seu jeito de fazer o cálculo mental, né, de fazer o xadrez. Tem, como você falou, é uma coisa muito pessoal, a gente vê alguns frameworks hoje, né, que são mais ou menos utilizados, quanto à reversibilidade da decisão, quanto ao impacto. Mas eu vejo que todos eles, quando há ou quando não há um modelo estruturado, um framework ou qualquer coisa que o valha, existe um elemento que está sempre presente, que é a informação, né? Tanto para ajudar a gente a continuar seguindo naquele caminho que a gente já estava imaginando, né? De certa forma que a gente já construiu, já pavimentou. Confirmar, né? Exatamente. Está confirmado. Ou o contrário também, né? Às Sim. vezes você precisa destruir o teu viés de confirmação, Perfeito. né? Porque tem gente que vai procurar informações, acho que isso não tem gente, acho que isso é natural do ser humano, tendo em vista que é uma questão cognitiva, que a gente vai buscar se cercar de elementos que falam, olha, você está certo, né? Então é muito importante ter esse contraponto, né? Mas você sabe que o que é o mais legal, né? É que você já tem essa mentalidade de aderir os dados, de aderir esse tipo de informação, porque você precisa também internalizar na sua cultura que isso está te trazendo um bem, não expondo um defeito que você tem. Eu acho que até a gente estava conversando bastante, muitas vezes, né? Até em projetos de dados que a gente fala,
Às vezes você vai lá, você mostra um dado que é um fato que está acontecendo, mas a pessoa acaba ou não aderindo àquele processo ou se fechando. Porque ao invés de aderir e falar assim, nossa, não, realmente eu consigo melhorar nesse ponto. Ou daria para fazer de outra forma que seja mais eficiente. Não, mas eu sempre fiz assim. Acho que era até muito do que a gente estava conversando, né, Paulo? Eu acho que as pessoas, elas precisam estar abertas a receber bem essa informação. Então não é só um processo exato, tem o processo humano por trás. Com certeza. Exatamente, que assim, as pessoas acabam se sentindo um pouco ameaçadas. É o que a gente escuta, a inteligência artificial vai acabar com os empregos. Não. Aí as pessoas se sentem ameaçadas, elas acabam se fechando. Mas e agora? O que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Não, calma, você vai fazer outras coisas. Agora você vai precisar pensar, raciocinar, evoluir seu modo, seu mindset de pensar. Não ficar focado na tarefa em específico. Você vai para um outro patamar. Não, e é muito engraçado, né? Porque você vê que isso é humano. É um ciclo que a gente vive, né? A gente fala assim, não, é inteligência artificial, mas isso é o de hoje. Se a gente for na Revolução Industrial, teve um movimento, os ludistas. Eles iam lá quebrar as máquinas, porque eles achavam que as máquinas iam simplesmente substituir aquele processo manufatureiro que eles estavam fazendo. Então, o que eu acho que é o mais importante é, um ponto para a gente não ser ludista. A gente entender quais que são esses pontos, essas informações, essas novas tecnologias e aderir a ela no nosso dia a dia. Não simplesmente se fechar. Porque a gente sabe que a gente vai conseguir evoluir e chegar num outro patamar com que essas pessoas que não aderiram simplesmente ficam para trás. Com certeza. Eu gostei muito dessa colocação que vocês fizeram. Eu já estava tentando fazer uma analogia aqui na minha cabeça, né? Você vê que hoje fala-se muito sobre, já há algum tempo, né? Economia comportamental. Então, assim, qual que era a base, né? Temos um economista entre nós. Que não aqui, parece, mas quem vos fala é um publicitário, então você me corrige. Mas a gente tinha aquela... Minha economia era muito ortodoxa, eu não sei se eu quero falar sobre isso. Eu digo, existia um ponto central da economia, era que todo ser, né, era racional, tomava as decisões de forma racional. E, de certa forma, a ciência comportamental, a economia comportamental veio desconstruindo esse pensamento. Talvez, ao ouvir vocês dizerem, vocês que estão endereçando muitos projetos, né, estão à frente de projetos do tipo, né, me veio aqui na cabeça que talvez tenha alguma coisa que não sei, como a economia comportamental, a gente tem aí o orientado a dado comportamental, porque parte do processo é exato, parte do processo é humano. Então, é óbvio, como qualquer outro projeto de tecnologia, quais costumam ser os maiores entraves? A questão cultural, a questão comportamental. Então, tem toda essa ótica, né, para a gente trazer aqui para a nossa discussão também. O que eu acho legal, assim, não sei até se eu tô indo um pouco além da pauta, mas hoje você vê que os times, principalmente na parte de ciência de dados, que é uma parte que, apesar de você utilizar muita matemática por trás para construir os algoritmos, na verdade você precisa ter vários tipos de visões diferentes para serem usados de input para aquele algoritmo. Então hoje os times de ciência de dados não ficam mais só com os programadores e matemáticos. Hoje, em time de ciência de dados, aqueles completos, tem psicólogo, tem antropologista. Você pode ver, todas as grandes empresas que têm bons cientistas de dados, eles vão na natureza humana. Porque eles sabem que existe aquele small data que não necessariamente está ali naquele input diário, naquele dia a dia, que faz a diferença num processo de tomada de decisão, faz a diferença num processo, no próprio algoritmo para gerar esse resultado final. Então, já é identificado que a gente não pode seguir mais by the book só. A gente precisa ter um espectro mais amplo de análise. Legal. Não sei, isso é uma coisa bastante interessante. Daria e dará provavelmente um outro episódio, né? Porque aí eu já vou até aterrissar num outro ponto da pauta. E a pauta somos nós, tá? Eu tentei fazer um roteiro para a gente situar as nossas discussões. Mas é isso, é um pouco... Cara, você trouxe até ludista para a pauta. Olha o enriquecimento que a gente teve aqui. Quando a gente fala, cara, aterrissando, começamos na tomada de decisão, trouxemos toda essa questão sobre comportamento e sobre ter uma amplitude maior sobre o acervo de dados que precisa ser capturado. E aí eu vou aterrissar esse ponto no tal do pipeline de dados.
É que pipeline é um nome muito bonito, né? Muito americanizado. Mas se a gente for pensar, o que é pipeline de dados? Nada mais é que uma série de etapas e processos para você tirar aquele dado da sua forma bruta e você permitir que ele esteja para análise, pronto, de uma forma com que você vai extrair informação, que você vai extrair conhecimento dele, não simplesmente sendo dado pelo dado. Então, qual que é o passo a passo que eu tenho que ter para esse dado que estão imputando, que estão ali no sisteminha, colocando ali, isso se transforme numa tomada de decisão que a gente está falando. Então, isso que nada mais é, o pipeline é esse processo que você leva de uma ponta até a outra. Então, é que a gente, como eu falei, a gente gosta muito de americanizar, mas nada mais é do que uma série de processos e etapas. Legal. E só complementando, o esforço que você precisa desprender para construir uma base interessante é decisivo. Uma base que eu digo assim, literaturas falam que você gasta 70% em torno, mais ou menos disso, para você construir uma base consolidada de dados, para você gerar informação, dessa informação gerar conhecimento, e algumas literaturas falam sabedoria, enfim. Mas a maior parte do esforço está em consolidar a base de dados de informação. Como que vai ser a rotina de captura, como que vai ser a regra de negócio que você vai aplicar ali dentro. Então é interessante isso, porque às vezes as pessoas se preocupam só com o final, o dashboard bonitinho, configura e gráfico e tal. Por detrás daquilo tem muito esforço, aquilo ali é o final. A etapa que desprende maior gasto de energia está bem antes. Eu queria fazer uma parte sobre isso, sobre a minha visão sobre esse assunto. Eu sempre discuti muito, quando a gente vai falar de dados, que eu comparo assim como muita gente compara com muita coisa, mas ele é muito emblemático para mim, quando a gente fala de análise de dados, a questão do iceberg. Eu sempre tenho, quando a gente vai falar de dados ou de tomada de decisão através da informação, eu sempre lembro do iceberg. 90% do iceberg está embaixo da água. Só 10% aparece. E, em geral, quem consome a informação, ele só está vendo esses 10%. Ele não sabe o tanto de esforço que houve embaixo para que aqueles 10% apareçam. Só que aqueles 10% é o que vai fazer você tomar uma decisão mais orientada a ser certa do que ser errada. Não estou dizendo que essa decisão vai ser certa. É mais orientada. Por quê? Porque a informação te orienta, ela não decide. E esse é outro grande erro na tomada de decisão. As pessoas não avaliam o que elas estão recebendo de informação. Elas tratam aquilo ou como verdade absoluta ou excluem aquilo. Elas não analisam. E todo aquele esforço que foi feito embaixo da parte que aparece do iceberg é toda a inteligência que você pôs para gerar a informação. Tem muito esforço de muita gente ali embaixo, tanto na parte técnica de gerar a informação, quanto do conhecimento do seu próprio negócio. É isso que as pessoas às vezes não entendem quando eu falo. Para mim, me mostrar um dashboard para mim não significa nada. Eu quero saber como que você chegou naquela informação. Por isso que quando eu falo que o meu processo de tomada de decisão, se eu tiver informação ok, mas eu preciso de muito mais uma avaliação dos que estão à minha volta sobre as percepções de como eles entendem aquilo, para justamente eu não cair no que o Cauê falou, que é, e aí? Eu estou só pedindo informações das pessoas para confirmar o que eu quero fazer e elas me agradarem, ou elas vão me dizer o que de fato elas pensam para que eu não cometa um erro ou para que eu tome a decisão mais orientada ao acerto. Porque a gente nunca sabe qual vai ser o resultado da decisão, a verdade é essa. Se eu tenho uma base de dados confiável, como o Bega falou, né? Eu tenho um bom trabalho no pipeline de preparação desses dados para gerar uma informação, que é outra coisa que as pessoas não entendem, demora para entender. O que é a informação?
A informação é a junção de dados. É a junção de dados. Eu pego dados e junto, e aí eu tenho uma informação. Algo que me diz alguma coisa. Que nem sempre diz o que você quer. Entender essa parte de baixo do iceberg, que dá um trabalho, porque a gente está falando de entendimento, processo de negócio. Você comentou, processo de negócio, entendimento, a forma como a cultura da empresa funciona para tomar uma decisão. Por que a gente constrói a informação desse jeito? Eu posso pegar o mesmo dado e construir ela sobre outra ótica. São sobre percepções. É uma coisa engraçada quando a gente fala disso, porque no fundo, o que é a informação? A informação é a percepção de alguém perante aos dados apresentados. Porque eu construí a informação daquele jeito, eu construo do jeito que eu quiser. Né? Se a gente pega uma palavra, tem várias letras. Dependendo da posição que eu puser as letras, eu gero uma palavra diferente. Acabei de comunicar uma informação diferente. Então vai muito das pessoas como elas montam isso. Né? Eu queria deixar isso para a gente refletir um pouco, porque o processo geralmente é o inverso. O cara recebe um dashboard e ele acha que ele sabe tudo do mundo. E sai dando tiro. Mas ele não parou para ver o que aquela informação está dizendo sobre a ótica dele, de como ele entende aquilo. E ele, como representante da empresa, como a empresa vê aquela informação. Às vezes uma informação boa para mim pode ser ruim para você, sobre a ótica da tomada de decisão. É a mesma informação. Mas sobre a minha ótica, na minha posição, o que eu faço naquele momento, dentro da cultura da empresa e da estratégia que ela está tomando naquele ciclo, naquele momento, aquela informação faz sentido para a decisão X. Talvez ele, na mesma empresa, numa posição diferente, no outro ciclo estratégico, com a mesma informação, aquilo não tem relevância nenhuma para ele para tomar de decisão. Então, essas percepções eu acho muito importante a gente colocar. Porque você imagina, você pega o Vitor, faz todo um pipeline orientado aos dados. Tudo certo, perfeito. O Bega é um analista experiente, vai pegar esses dados, vai compilar informações e vai entregar para alguém. Eles entregam isso para mim de forma perfeita, academicamente perfeita. Só que se eu não sei ler isso e não sei entender como vocês construíram essa percepção de informação, como é que eu vou tomar uma decisão? Eu posso estar tendo um viés totalmente equivocado na tomada da informação, da decisão, porque eu não sei como essa informação foi consolidada e preparada. Né? Só para fechar minha fala aqui é o seguinte, não existe o certo e o errado. Não existe o certo e o errado. Né? Na minha percepção existe o que nós combinamos. Então, muito mais uma questão de conceito da informação para a tomada de decisão do que propriamente apenas uma compilação de dados para gerar uma informação. Muito bom. Vocês tocaram em alguns pontos que também me trouxeram algumas reflexões aqui. Essa sua fala, se você pegar, acho que você falou a topologia de Ponhuan, não é? Aquela que fala dado, informação, conhecimento, aí tem autores que vão para inteligência ou sabedoria. Exato. E aí eu me lembro de ver essa esquemática uma vez e eu li lá. Não, vou falar uma coisa, esse cara lembra de cada coisa, né? Não. Eu só lembro da esquemática. Eu também. Mais ou menos, não sei nem quais são as etapas. Não, eu lembro da esquemática, aquele desenhinho de quinta série, que vai conectando os pontinhos, né? Não, gente, mas não é que eu lembro, tem um ponto aqui, ó. Tem um ponto aqui, tô com a Laís aqui, oi Laís. A Laís tá me passando aqui as coisas. Eu me lembro desse desenho e tava lá escrito, né, que a informação são dados dotados de essência e propósito. Salvo engano, foi Drucker que falou isso. É que em tempos de mídias sociais pode ter sido até a Clarice Lispector, né? A gente não sabe. Mas estava lá, dotados de informação, de essência e propósito. E veja bem, cara, essas duas palavras tem uma casca de banana em cada uma, né? Porque essência é essência para cada um, assim como propósito é propósito para cada um. Da mesma forma como a gente pode ilustrar, né? O Galante, que conversa bastante com a gente,
Ele uma vez falou assim, olha, toda média é burra, né? Acho que esse O famoso Ó. caso do caçador, né? Tinham 2 caçadores, aí um foi atirar no pato, um atirou 5 metros para a direita, o outro 5 metros para a esquerda, e falou, bom, na média a gente acertou. então, pois é. Mas ninguém levou o pato. Exatamente, então assim, tem as formas de você contar isso, isso é muito importante que vem à tona. Na minha cabeça eu vou até fazer um mergulho mais abaixo ainda. Como usuário da informação, hoje que eu tenho maior contato, estou inserido num segmento que tem oferta de data science e tal, que você começa a entender o quão injusto você foi ao longo da sua vida como uma pessoa de negócio. Fala, não é possível, o cara não consegue me trazer um relatório. Cara, um relatório, se você descasca, que tem diversas fontes de dados diferentes, para que ele seja preparado, por mais simples que a gente possa tratar, já há todo um processo. Então isso me remete ao seguinte, que é uma coisa que hoje é muito perceptível para mim. Não é só uma análise descritiva, um relatório preditiva, não é só um conjunto de informações. Existe uma cadeia produtiva, existe uma esteira de produção da informação, com várias etapas, muitas vezes com um conjunto grande de operadores, cujo cada operador tem ali uma habilidade diferente, que usa um conjunto de tecnologias diferentes. Então, isso é muito certo, né? É muito verdadeiro. E hoje, como a gente tem cada vez mais bases de dados e distintas, né? A gente fala muito de transformação digital, você bater no Google tem 1 bilhão de resultados, tá? Mas em forma prática é o seguinte, os consumidores estão usando formas para se relacionar entre pessoas físicas e jurídicas que são tecnologias digitais e, portanto, elas geram ou coletam dados dessas transações e as empresas, para fazerem frente a isso, colocam lá uma gama de tecnologias no front office e, por sua vez, no back office também. Cara, e tudo isso começa a criar uma jazida de dado embaixo de cada um desses processos. Então, quando a gente olha para o cenário atual, essa cadeia produtiva é muito mais complexa. Antigamente, você tirava de uma base de dados, cara, não tinha um PROC-V era mágico, né? No Excel, era mágico. O Excel não ficou tão grande à toa, né? Exato. E ainda hoje o Excel tá lá fazendo a base do PIB global. O mercado financeiro se sustenta por Excel. Eu quero saber qual é o M&A que não passou por um Excel nessa história. Não existe. Então tem isso, cara. E assim, a gente tende a subestimar. É um pouco do que a gente falou no almoço. Se a gente até comparou com a cadeia, com a indústria extrativista, né? Isso. Então primeiro você extrai, olha a quantidade de etapas que tem, você extrai, isso se eu estiver falando em vender a matéria-prima, se eu quiser ir um pouco além para a indústria de transformação e manufaturar aquilo num produto final, que é o que a gente acaba fazendo dentro dos times de dados, cara, a gente sai de um conjunto, primeiro a gente extrai, prepara até a gente entregar um insight, uma modelagem. Então, quer dizer, a gente faz a cadeia produtiva nossa, vai desde a indústria extrativista até a indústria manufatureira. E é muito importante que os executivos à frente dos negócios hoje, que é o que a gente falou também, eles possam ser, por um lado, bem aconselhados, né? Porque não necessariamente eles vão saber tudo isso com essa profundidade que a gente está tratando, mesmo que através de analogias. E outra coisa, que esses executivos também possam ir se preparando, obviamente não para saber o que um especialista sabe, mas para ampliar a caixinha de ferramenta dele. Opa, para isso aqui eu uso isso aqui, tenho métodos quantitativos para isso, opa, cybercrime agora faz parte do meu pool de gestão de risco. Essas coisas tem que, essa alfabetização digital tem que ser incorporada às escolas de negócio também, né? Para apimentar o discurso aqui, a discussão. Eu só queria aproveitar esse ponto que você fala, que isso assusta um pouco, né? Minha formação não é na área de tecnologia, então, assim, no começo assusta mesmo. Porque parece que a gente está falando de uma coisa que parece ser muito óbvia para a gente, né? De alguma forma isso toca na gente em algum momento, então a gente acaba aprendendo, né? Analistas de BI, como o Paulo, assim, que a gente conversa sempre, eles sempre fazem uma reclamação, vou colocar como essa fala, uma reclamação.
Qual é a reclamação? As pessoas não sabem fazer a pergunta. Elas não sabem perguntar o que elas querem. Elas já perguntam dando a resposta, então elas querem uma confirmação da resposta. E aí querem que o analista de BI procure a informação que confirme a resposta que ela já quer ter. E isso é frustrante, porque o analista de BI, nesse caso aqui, como a gente está falando do Paulo, o papel dele justamente é o que é. É analisar a informação e entregar para você uma visão o mais real possível da pergunta que você fez. Uma resposta. Que nem sempre vai ser o que você quer ouvir. O que assusta muito, às vezes, as pessoas é que, como elas não entendem justamente o que a gente está falando, o que acontece embaixo do iceberg, e muitas vezes elas não têm que saber mesmo. Entendeu? E aí a gente volta lá na primeira pergunta que você fez do processo decisório. Lembra? Se cercar de pessoas que podem lhe falar exatamente a verdade dos fatos. Então são essas pessoas que vão te brifar do que como é que funciona esse processo, porque você não precisa saber em detalhes. Aliás, não dá para saber em detalhes. É muito pesado. Né? O fato é que esses gestores, né, e eu não tenho formação da área técnica, esses gestores, eles precisam se dar o direito de perguntar. Eles não precisam saber a resposta. Se dê o direito a perguntar. Pergunte. Fala, eu quero saber sobre isso. E deixem seus analistas darem a resposta. Depois você pode perguntar para ele como é que ele chegou nessa resposta. Ele vai te falar a lógica disso. Né? Como disse o Cauê aqui, o Vitor deve sofrer um bocado com isso. Eu sei que esse aqui sofre, porque trabalha lá, são quantos sistemas que tem, uma base de dados tremenda, tem que fazer um monte de depara, tem que fazer um monte de transformação nos dados. É um trabalho do cão, né? E um errinho que dá, toda a cadeia é afetada, é contaminada. Então você tem que ter pontos de controle muito bem definidos. Esses caras sabem fazer isso. Os caras sabem fazer isso, mas existe um tempo de maturação. E agora tem uma coisa que é fundamental, cara, dentro de um projeto, né, de um levantamento de informação. Existe uma coisa que eu falo muito com o meu pessoal lá na empresa, né, que a gente discute muito, é o faro. É impressionante quando você pega um gestor experiente numa área e você apresenta uma informação para ele. Ele bate o olho e ele fala, isso aqui está errado. Da onde ele tirou isso? Cheiro, experiência. Está esquisito esse número. Esse número aqui está estranho. Ele não tem esse comportamento. E aí ele tem que perguntar, como é que você chegou nesse número? Que é a regra de negócio. A regra de negócio estava na cabeça dele, ele sabe como é. É para isso que serve. O gestor ele tem que dar esse feeling. Isso não tem na faculdade, isso não tem no curso de pós-graduação. Isso é tempo, é experiência. É o calo. É o calo. Exatamente. Então, esse cara ele é fundamental no processo. Ele não é só um cliente do processo. Ele é um avaliador do processo. Quando ele começa a participar e a entender que vai levar um tempo para calibrar aquele número, e ele faz parte desse processo da construção, cara, é a coisa mais linda de ver. Agora, quando ele só quer a resposta pronta, sem participar do processo, gera uma frustração absurda. Porque ele desacredita na informação. E aí ele volta lá para o nosso famoso Excel, baixando um monte de TXT, fazendo um monte de PROC-V, para tentar achar o número que ele quer ver. Só que isso tudo dá na cabeça dele. Ele precisa passar toda essa inteligência para o negócio. Então o que é mais fácil? Eu ensinar ele como eu penso, ou eu entrar na minha planilha de Excel e fazer do meu jeito? É mais fácil eu fazer do meu jeito. E aí a gente volta de novo lá na evolução industrial. É mais fácil eu quebrar a maquininha do que participar no desenvolvimento da máquina, para eu poder fazer coisas mais inteligentes e mais importantes. Esse tipo de detalhamento de conhecimento, isso não tem onde você achar. Não existe. E é isso que permite um cara como o Vitor, por exemplo, minerar bem um dado e fazer um bom pipeline
distribuindo muito bem as etapas e entendendo quais são mais influentes para entregar isso para o cliente, pelo mindset dele, pela maneira como ele entende o negócio, né? E possibilita um analista de BI te dar uma resposta rápida, pontual. Por quê? Porque eu já tenho o modelo de negócio montado e eu sei de onde estou tirando esse dado. E aí rapidamente ele tem essa tabela, eu tenho acesso a esses dados e aí ele pode montar rapidamente para você. É um negócio impressionante. É impressionante. Eu falo isso por experiência própria. É impressionante, você leva um tempão para construir. Mas depois que você constrói, você cospe relatório, eu falo desse jeito, você cospe relatório todo dia, do jeito que você quer. Ah, eu quero assim agora, daqui 2 horas tá pronto. Daqui meia hora tá pronto. Depende de um dia. Você cospe relatório. E aí é outro perigo que a gente pode falar mais para frente, que é ter um monte de informação. Mas eu acho que o principal desse monte de informação, na verdade, é quando o pessoal vai pelo processo inverso. Que é quando começa com aquele dashboard, conectou, colocou numa planilha, trouxe ali, era bonitinho, falou, não, mas eu quero mais isso, mas eu quero mais aquilo, mas eu quero mais aquilo. E a gente sabe que dado por dado, informação por informação, é custo. Apesar de a gente ter diminuído, melhorou muito a nossa questão de armazenagem, storage, hoje custa centavo, mas custa ainda. E custa processamento, e custa tempo para criação. Então, hoje, eu acho que é muito mais importante isso tanto da parte dos desenvolvedores quanto da área de negócios. A gente abstrair esse ego que a gente tem. Ah, não, eu preciso de muita informação, ou eu vou entregar muita informação, ou eu vou entregar um machine learning, eu vou entregar uma inteligência artificial. Não, a minha empresa tá aqui, ó, tá aqui na TV, tá o melhor dashboard do mundo. Mas assim, você usa isso? Você usa isso para tomada de decisão? Que é aquilo que a gente vem conversando desde o começo. Então, é muito importante esse processo ser muito claro desde o começo. Então, assim, ó, acontece a formação, né, a criação de um pipeline, ele funciona desse jeito. Esse é o jeito acadêmico que a gente faz. Ah, mas assim, poxa, Vitor, mas assim não funciona para mim. Então, vamos ver a forma que funciona, vamos construir. Aí fala assim, ah, não, precisa ser desse jeito. Eu falo, mas desse jeito, tecnologicamente falando, vai dar problema. Vamos achar um meio termo? E aí a gente sempre caminhando, que é aquilo a gente para uma melhor forma da gente entregar essa informação com confiabilidade e que ele esteja arquitetado corretamente. Legal. Então, um dos temas que eu tinha até para tratar, acho que a gente foi abordando de maneira orgânica, é a questão da confiabilidade, porque ela é muito importante, né? Mesmo eu me lembro assim, já não sou tão novo, apesar de aparentar 21, 22 anos, mas eu me lembro que assim, cara, como eu sempre trabalhei de certa forma adjacente ou dentro de área... Você sabe o que é Power BI. Isso. É verdade. A geração do Power BI. Jamais. Excel. Isso. Pelo amor de Deus. Nunca nem usei essas coisas. Aí eu me lembro que assim, cara, eu sempre tive ali em área de marketing, inteligência de mercado, e aí tinha um gestor meu que ele me falava assim, cara, você pode produzir, assim, primeiro, simplifica sempre, ou seja, leva poucos e bons indicadores. Perfeito. E, cara, tenta não errar nada, porque um erro no relatório coloca os outros indicadores em descrédito. Então, confiabilidade, para mim, sempre foi um negócio que, assim, a gente começa até a ficar preciosista. Mas eu posso te falar uma coisa bem interessante. Eu conversava muito, quando no começo do projeto, eu conversava muito com os outros diretores e a gente ouvia muito disso. Mas tá errado, tá não sei o quê, lá. E aí eu fazia uma pergunta. Falou assim, você prefere tomar uma decisão com algo que te dá 70% de chance de estar certo ou nenhuma informação? Como o Vitor falou, existe um tempo de acuracidade. Né? Você vai sentindo o cheiro e vai arrumando. Sim. Até uma hora que você vai atingir um percentual bom, que a gente vai chamar de percentual ótimo. O percentual ótimo nunca é 100%. Você nunca vai ter uma informação 100% correta. É impossível. Eu acho que, na verdade, a estratégia, na verdade, o seu é um cavalo de Troia. Você vai pegar aquilo que você sabe, que você já viveu e você sabe que está certo. Que o relatório que eles veem é esse. No momento que você entregou, aí você abre a possibilidade para começar a fazer um outro pipeline que você vai ajustando ao longo do tempo.
Ah, não, mas esse dado não está certo. Não, mas a gente está ajustando. Como que é o modelo de negócio? Qual que é a variável que você está olhando? Por que você está falando que não está certo? Aí dos 70 vai para os 80, vai para os 90. Isso, lógico, sempre você vai precisar dar o seu ajuste. Mas o importante, né, e aí digo até para as pessoas que querem começar no mundo de dados e entendem isso, comece com aquela vitória certeira. Que você sabe que vai fazer a diferença. E que você sabe que está certo. No momento que vê que isso está ok, aí fica mais fácil de você introduzir uma estrutura mais robusta. É engraçado isso, a pessoa acha que tem que começar grande. Não tem que começar grande. Tem que começar do jeito que ele falou, pequeno. Pegue algo que já é estruturado na empresa, que já é de hábito da empresa e automatize isso. Gere um relatório de forma automática. Você já vai aprender de onde vem o dado, qual que é o modelo que você vai usar. Você já tem habilidade naquilo. Já acontece. Já funciona assim. O que você está mudando? Nada. Você só está agora tendo um modelo de dados. Depois que você gerou o seu primeiro modelo de dados, agora você aumenta a complexidade, porque você também está aprendendo. É assim que acontece. Você precisa conversar com as pessoas. Aí a coisa vai crescendo. É aquela planilhinha do Excel que é mandado por e-mail todos os dias. Começa por lá. Aquela de todo dia. Começa por ela. Faz isso que o Vitor falou. Vai dar certo. Pode confiar. Eu fiz assim. Funcionou. Estamos vivos até hoje, né? Aí, ó. Estamos aqui Fazendo, né? conversando, com um clima ameno, tá tudo certo. Você sabe que, veja, eu passei por um bloco onde eu fui tentando provocar vocês em relação a desafios. Sabe o que é o mais curioso? Não teve um desafio, não estou dizendo que não tenha, mas não trouxemos à tona, provavelmente porque não é nada dos mais latentes que a gente se deparou, nenhum de cunho técnico. Todos de ordem comportamental, cultural. Você vê como é uma questão de... Até esse exemplo que eu estava dando. É confiança, né? Como é que é? Daquela forma financista, constrói a prazo e perde a vista, né? E você vai usando essas estratégias para fazer as pessoas se engajarem para o jogo. Eu me lembro até recentemente fiz um curso de IA também e tal. E a carga horária do curso, ela tinha uma parte muito grande sobre como engajar as pessoas no projeto, canvas para todo mundo sentar, olhar, entender como é que todo mundo pode tá junto, né, formando consenso, tá imbuído daquele negócio, sabe? Construindo o canvas juntos, enfim, é um projeto como qualquer outro. Só que assim, tem uma coisa que eu também sempre... Tem as coisas que a gente vai ouvindo, né, aqueles jargões de amigos mais velhos, né, que vão fazendo super sentido ao longo da jornada. E tinha um amigo meu que me dizia, né, de inteligência de mercado, ele falava, cara, trabalhar com dados é abrir o armário para achar esqueleto. Então esteja preparado para o que você vai encontrar. Então, para mim, talvez esses projetos tenham até uma sensibilidade maior no quesito pessoas. Porque às vezes você vai apontar um desvio, nos casos mais graves. Eu conheço casos que desvios estavam sendo mostrados. Você não estava procurando aquilo e apareceu. Exato. Só dando um exemplo de contexto, por exemplo, um dashboard de vendas. O fato importante não é olhar a produtividade, mas você olhar por que esse vende 10 e esse vende 3? Qual que é a diferença? Não, mas cada um uma carteira diferente, mas por que cada um uma carteira diferente? Foi uma decisão estratégica, ótimo, essa é a melhor estratégia? Esse que vende 10 tem espaço de mercado para 50. Esse que vende 3, ele tem espaço para 2, 1, ou seja, o cara tá tirando leite de pedra. Então, assim, esse é o ouro do negócio. Você mostrar, ou às vezes o cara nem vê, mas você bate o olho e você já sabe, opa, aqui tem alguma coisa errada. O cara que vende 10 e poderia vender 50, ele tem que fazer algum treinamento, apontar com recursos humanos e tomar uma decisão com base no que você gerou de inteligência, de conhecimento ali. Não é simplesmente jogar a informação para alguém decidir. Às vezes o papel do analista também tem essa percepção de, esse negócio aqui está estranho. Eu não entendo muito do contexto de vendas, mas eu vi que tem um gap muito grande. Então, assim, você já sinaliza. Tem alguma coisa estranha aqui, tá certo. Essa carteirização, será que é a melhor estratégia? Será que não precisa ser revisto isso? Então, esse é o grande ganho do analista.
Legal. Porque existe também, então, vamos dizer que parte para o negócio dar certo mesmo, para a gente fazer parar de pé, obviamente que tem a parte técnica, né? Mas para que a gente possa ir ajudando a criar esse tal desse mindset, mudar a cultura, também as pessoas que têm essa habilidade de gestão da informação, de business intelligence mesmo, que você vê que vai muito além do Power BI, que é o que sempre, da minha época, né? Da minha época. Então, o que acontece? É assim, a gente confunde muito também ferramenta com processo. Pô, business intelligence é algo que está muito além de um data viz. Se vocês querem fazer business intelligence, entendo que a gente vai fazer inteligência de negócio. Não é pôr o Power BI, que de novo é da minha época lá na tela, que não vai resolver nada. Exatamente. Eu gosto de fazer Não só ele, né? Eu gosto de fazer muito uma alusão, assim, uma comparação, mas uma alusão, falando uma alusão. Talvez muitos que estão nos vendo, nos ouvindo, eu vou falar de CRM. As pessoas confundem muito CRM com uma ferramenta. CRM não é uma ferramenta. CRM é uma metodologia de relacionamento com o cliente. É como eu quero me relacionar, como o meu modelo de relacionamento com o cliente. E para isso eu posso usar uma ferramenta, ou não. Todo mundo faz BI mesmo antes do Power BI e do Excel. Já fazia. Só que o nome não era Business Intelligence. Aí inventaram uma ferramenta de Business Intelligence e agora todo mundo acha que fazer um dashboard é Business Intelligence. Né? O Paulo colocou bem. Qual é o papel de um analista de BI? O papel de um analista de BI não é só montar um relatório ou um dashboard. É apontar oportunidades ou distorções para aquele que entende do negócio tomar uma decisão. É analisar o número, a informação, sugerir pontos de atenção, apontar pontos de melhoria, sugerir distorções. Olha, tem uma distorção aqui. Eu não sei o que é, mas está estranho, cheira mal. Você que tem habilidade nisso pode me ajudar a entender se é um erro de preparo ou se é, de fato, uma distorção no modelo de negócio. Esse é o grande lance. Né? Não estamos falando aqui de técnicas refinadas, existe muito trabalho, como você falou. E aí a gente não vai entrar aqui na questão qual tecnologia usar, a metodologia que vai ser feita. Tem os técnicos, os caras que manjam disso. O que a gente precisa é justamente fazer o contrário. Nós, decisores, nós que precisamos de informação, temos que saber começar a disseminar também na nossa equipe de desenvolvimento de ferramental e estrutura de dados, boas perguntas, bons direcionamentos e principalmente incentivar a disseminação de informação de longo prazo. Que é outra coisa, né? Hoje o cara quer um relatório do jeito, semana que vem ele quer de outro. Ele acabou de distorcer a visão de longo prazo dele. Então a gente tem que separar essas coisas. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho depois sobre aquilo que a gente vai tratar como simplesmente relatórios de informação e aquilo que a gente vai tratar como inteligência. Né? Que na minha visão pessoal existe uma grande diferença. Puxa o gancho. Puxa o gancho? Opa! Então, por exemplo, olha só. Falo aqui com o Vitor e com o Paulo. Eu chego para eles e falo assim, olha, eu preciso de relatórios de informação. Relatório de informação é coisa que todo mundo precisa ver para acompanhar os seus desempenhos do dia a dia. Todo mundo faz isso. Informações de curto prazo que a gente precisa acompanhar. Relatório de venda, churn de clientes, perda de ligação, enfim, qualquer coisa que você precisa medir para tomar uma decisão de curto prazo. Isso são coisas já consolidadas, são informações de conhecimento geral. O conceito já está estabelecido, não precisa fazer grandes reuniões nem nada. A base de dados já é conhecida, já é trabalhada. E o que a gente precisa fazer? Automatizar o processo de informação. Então eu crio lá um modelo e, como a gente fala, fica cuspindo aquele relatório de tempos em tempos para tomar as decisões de curto prazo. Né? É simplesmente conferência de resultado. Eu olho, desempenhei até agora tanto
tanto, e toma as decisões de ajuste. Isso tem que ser automatizado. Você não pode gastar um analista de BI ou um cara de Data Science para ficar fazendo esse tipo de coisa. A máquina faz. Cria o modelo, cria o processo de captura dos dados de emissão do relatório, define aonde que vai ser entregue isso e deixa que as pessoas vão atrás. Né? Ou apresente para elas via e-mail, via um dashboard, via um local, enfim. Tá lá. Aquilo vai acontecer todos os dias do mesmo jeito. Não gasta energia e inteligência de cara bom para ficar fazendo relatório, gente. Isso tem que ser automatizado. Né? Aquilo que é previsível e estabelecido, automatize. Processos repetitivos, automatize. E usa esses caras para fazer uma coisa que a gente não faz. Inteligência de negócios. Eu gosto de chamar isso de estudo. Eu não chamo isso de BI, eu chamo de estudo. Eu separo o BI, eu separei. Bom, como é que você fez isso? Não, eu separei na minha cabeça, funciona assim. Na minha cabeça existe um lado que é relatório. Relatório automatizado. Vai, cospe essa porcaria aí e toca o ferro. Do outro lado existe uma outra coisa que eu chamo de estudo, que é a parte da inteligência, que é o quê? Eu preciso fazer algo, eu preciso levantar informações para fazer algo que eu ainda não tenho certeza de como é. Eu preciso estudar o comportamento daquilo. Então vamos lá. Quero montar uma empresa nova, um novo segmento. Vamos pegar um negócio bem simples. Eu quero montar um produto novo, eu quero criar um produto novo. Que base de informação eu tenho para criar esse produto? Eu não tenho base de informação, eu não sei. Eu nunca fiz um estudo sobre isso. O que eu vou chamar? Eu vou chamar meu cara de dados, vou chamar meu cara de negócio, vou chamar meu cara de BI e vou falar, olha, eu tenho uma pergunta para vocês, que é, como que eu posso colocar um produto mais ou menos assim no mercado? Ou, que produto eu devo criar ou algo parecido com isso para tal tipo de cliente? Vocês querem buscar o quê? Dados que possam gerar informações para que eu possa começar a movimentar um projeto. Quantas vezes você faz isso na sua vida? São poucas às vezes. Você não faz toda semana, faz? Não faz. Você cria um produto toda semana. Você não cria um produto toda semana. Você cria um produto de vez em quando. Uma vez ao ano? 2 vezes no ano? E será que o mesmo modelo que eu usei para o primeiro produto funciona para o segundo produto? A gente não sabe. Então o que a gente precisa fazer? Estudar. E aí eu chamo isso de estudo. Porque ele vai ser feito uma vez e provavelmente não será usado de novo. Porque ele serviu especificamente para aquilo. Ele tem uma finalidade. Ele nasce e morre ali. E tudo isso é exatamente o que o Paulo comentou. Tudo isso que eu vou fazendo dos meus estudos vai me gerando o quê? Inteligência. Capacidade de resolver um problema com os elementos que eu conheço. Isso é inteligência. Né? O que difere um cara que a gente fala que não é inteligente de um cara inteligente? É que o cara inteligente, mesmo não conhecendo a fundo um assunto, ele usa todo o ferramental que ele tem e adapta para resolver aquele problema. Esse é um cara inteligente, porque mesmo não conhecendo daquilo lá, ele usou todo o arcabouço que ele tinha de conhecimento para resolver o problema. É um cara inteligente, que a gente fala, pô, como é que esse cara conseguiu resolver se ele não entendia disso? Né? Então a gente tem que começar a separar essas coisas, que é um desafio grande, porque a gente ainda tem muita demanda da informação, saca? Mas como é que a gente rompe isso? Começando a dar informação. Começando a ter um processo automatizado de informação que vai tirar as pessoas que sabem mexer com isso para começar a pensar sobre isso. Porque senão elas vão continuar só fazendo o trabalho que uma máquina pode fazer. Então isso é uma coisa que a gente tem que romper. Imagina, você contrata engenheiro de dados, você contrata cientista de dados, você contrata analistas de BI, analistas de mercado, talvez outras pessoas de outras disciplinas do conhecimento, como disse o Vitor, e aí você vai fazer essas pessoas montarem relatórios em Power BI, em Excel, para entregar para as pessoas no final do dia ou na manhã seguinte. Que sentido faz isso? Cadê a parte nobre do negócio, que é gerar inteligência no negócio? Isso é uma coisa que eu sempre me questiono, a gente conversa muito sobre isso. Né? Às vezes você tem ouro, né? O Paulo fala isso, ele fala para mim, Cardo,
A gente tem ouro e faz desse ouro uma barra para escorar carro. Entendeu? Vocês falaram, isso foi Não é, muito não é legal. um troço louco? Muito. Muito louco. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer em relação a isso. Por exemplo, eu me lembro da minha época de... Falei que eu sou publicitário, mas eu sempre fui muito exceleiro, né? O que acontece? Eu me lembro, assim, das minhas épocas de Excel, eu me lembro que quanto maior fosse o tempo que eu aportava, a energia que eu aportava em coletar e tratar dados distintos e modelar a base, maior era a minha capacidade de entender que tipo de relatório eu poderia montar. E ao longo do tempo, isso também começou a me treinar e me capacitar a fazer perguntas e trazer informações um pouco mais, acho que eu estou entendendo um pouco desses negócios que eu estou organizando aqui. Então, minha pergunta para você é, obviamente que esse foi o meu processo, né? E a minha pergunta é nesse sentido, olha, será que tem então como a gente pensar, vamos lá, olha, eu separo aqui numa estrutura... As pegadinhas dele, as pegadinhas. Numa estrutura, olha, as pessoas que vão fazer estudo, né? As pessoas que vão fazer geração de relatórios e as pessoas que vão fazer geração, análises e estudos. E talvez seja inclusive uma jornada natural, porque muitas vezes eu fico pensando, se você me convidasse lá no começo, eu falar assim, tá, mas me explica aqui que você entendeu, que insight que eu posso tirar, eu ia falar uma besteira. Mas depois de um tempo, de tanto ver, construir, participar daquelas coisas, talvez, vocês concordam comigo que talvez seja uma jornada evolutiva, então? Perfeito. E isso não só para esse processo, eu achei que para a empresa como um todo. Para quem está lá tomando a decisão. Não é só para o analista que vai estar fazendo isso, que vai pesquisar, não, é para a pessoa. Beleza, começa com um relatório aqui, faz, poxa, isso aqui é legal, está me ajudando. Então, é um processo, é uma cultura que leva tempo. Não tem como falar assim, não, agora a empresa é data-driven. E cara, é a maior falácia que tem. É isso. Porque assim, não, agora a gente é uma empresa data-driven, a gente tem vários inteligência artificial, machine learning, e fala isso com os olhos... Uma mas, propriedade, né? E como que funciona mesmo? É isso, você tem totalmente... Porque assim, quando uma empresa é data-driven, você tem que dar curso de dados até mesmo para a pessoa que não necessariamente precisaria de uma forma direta. É o que nem a gente vê no iFood hoje, para você entrar no iFood, independente se você for um serviço de limpeza do escritório, você tem que fazer um curso de dados. Isso é uma empresa data-driven. Isso é diferente, porque você já vem da formação, porque você cuida do processo de criação do dado. Exatamente. Cara, é que aí tem um outro podcast aqui que a gente precisa fazer um dia. As meninas precisam me ajudar a lembrar aqui, porque elas é que são... O cérebro é com elas, eu só entro aqui para falar. E que é o seguinte, cara, publicações de negócio. Elas estão sendo justas com nós, né? Contrário do que o pessoal faz no Merencast, estamos sendo justos com um determinado tema. Porque assim, aparece data-driven numa publicação de negócio, pronto, acabou. Aí todo mundo que fazia combinar o Excel, isso não é mais Excel, é Big Data. O currículo do cara no LinkedIn já mudou para Data-Driven, cientista de dados. Cara, é horrível isso, cara. E isso é ruim, falando sério, não só por... Cara, sem críticas, é um processo de amadurecimento das pessoas também, até dos editores por trás dessas publicações de negócio, mas ok, isso é para outro fórum. Mas o que eu estou dizendo é porque, olha só, a gente está discutindo aqui, a partir do momento que você coloca isso, né, você começa a criar uma expectativa que a gente tem muitos Você tem um Jarvis dentro da empresa, você pergunta para a inteligência artificial o que aconteceu, ele te responde, né? Que aí eu tenho outra pergunta nessa linha para fazer para você, exatamente nessa linha. Quando a gente fala de análise descritiva, diagnóstica, preditiva e prescritiva, que é usar machine learning também para uma série de outras coisas, enfim, um ferramental mais robusto, né? Será que as pessoas estão prontas? Será que, eu não sei, será que existe uma ligação? Começo pelo descritivo para parar no prescritivo? Mas aí tá, Cauê, isso é uma coisa assim, a gente está falando aqui de dados e parece assim que o mundo gira em torno disso.
Ele é um elemento em tudo que acontece. E as pessoas, assim, em forma geral, nós todos, né? Tudo que a gente faz na vida é uma jornada, leva um tempo. As coisas não acontecem... As pessoas acham assim, que eu vou mexer, como disse o Vitor, o cara fala assim, eu vou começar a falar de dados, que é botar uma inteligência artificial na empresa. O Jarvis. Né? Não dá, você tem que fazer etapas. Existem etapas a serem cumpridas, né? E não tem nada, e eu falo assim, não tem nada de errado fazer de um jeito ou de outro. Você não pode se sentir letárgico. Eu falo, eu não vou fazer porque eu não sei, eu não entendo de inteligência artificial. Não, mas quem disse que precisa? Será que a gente pode, de novo, voltar lá atrás, será que a gente pode pegar o relatório de Excel e transformar em um relatório que seja num PHP da vida, numa paginazinha interna web, onde o cara vai ter o acessozinho dele com as informações básicas da produção dele do dia? Sem você precisar pôr a mão. Você começou a ter orientação a dados. Começou o primeiro passo. Exato. Entendeu? E aí a gente acha assim que você precisa ser um cientista de dados, você precisa ser um cara formado no MIT para poder fazer isso acontecer. E não. E não. O que precisa é só assim, peraí gente, vamos lá, vamos voltar lá. Eu, como diretor financeiro da empresa, não quero mais um cara fazendo isso em plano de Excel. Chama o pessoal de tecnologia, senta com eles, fala, olha, não tem jeito de vocês automatizarem isso para não fazer no Excel mais? Para não ter que ter um cara que é o famoso estagiário da planilha? Lembra dele? O famoso estagiário da planilha. Eu tenho que ter um estagiário para fazer minhas planilhas. Só faz isso. Opa. Entendeu? Você lembra disso? Estou nessa. Então, será que não dá? Eu pergunto, será que não dá, ao invés de você ter o estagiário da planilha, fazer isso de uma maneira automática? Mas eu vou perder meu estagiário da planilha, ele faz umas coisas diferentes para mim. Então, use o estagiário da planilha para fazer os seus estudos, enquanto você não tem como fazer isso de outra forma. Para de fazer a planilha e começa a usar o seu estagiário para fazer os estudos. O que a gente está fazendo? Gerando inteligência, porque agora o diretor, ou o gerente, ou o supervisor da área de contas a pagar ou de receber, que tem o estagiário da planilha, ele vai fazer algumas perguntas para o estagiário da planilha e vai começar a ter algumas respostas para tomar decisão e fazer estudo. Então agora a gente vai saindo do serviço braçal e vai colocando um pouco de inteligência. Olha, isso é inteligência de negócio. Eu fico louco quando o cara faz um negócio maluco assim, eu falo, mas o que você está fazendo? Cara, isso é inteligência de negócio. É ser inteligente no negócio, para o negócio, com o negócio. Pega o que você faz, caramba, e muda a ótica. Para de ficar preocupado que a inteligência artificial vai tirar meu emprego e começa a usar ela para você parar de ficar fazendo trabalho braçal. Exatamente. E usa a sua inteligência, coisa que a máquina não te dá. Tá ligado? Esse é o lance. E as pessoas acham que é complicado. Não, é uma coisa mirabolante. Não é o que o Vitor falou. Cara, passo 1, passo 2, passo 3. Vai aprimorando, faz esse caminho. O menino estagiário da planilha vai aprender a mexer com o Power BI, vai começar a entender o que é um Data Lake, e aí ele vai aprendendo, e ele vai experimentando, e vai estudando, e pronto. E você precisa ser o quê? O especialista? Eu preciso ser um especialista na área de tecnologia. Um super cientista de dados para poder saber disso. Cara, tem um monte de CEO aí, tem um monte de presidente de empresa, de diretor, que tem muito mais habilidade do que eu para fazer coisas. Tá aí, os caras manjam muito, sabem tudo, tá tudo na cabeça dos caras. E os caras passam horas fazendo planilha. Porque eles acham que tem que fazer daquele jeito, é o jeito que eles... Cara, por que ele não passa essa inteligência dele? Fala, isso aqui eu não vou fazer mais. Esse trabalho braçal aqui eu não faço mais. Não vou fazer mais. Chega. Estou em 2023, amigo. Não é possível que eu tenha que fazer Excel ainda. Não, nada contra Excel, de novo. Mas não é impossível um diretor pegar e abrir uma planilha de Excel e começar a montar uma planilha de Excel. Se não for um estudo. Eu não vejo nada de errado. O cara fazer um estudo. Ele precisa fazer, como você falou, eu preciso experimentar se eu sei o que eu estou analisando. Eu preciso entender, eu não sei nem pedir ainda. Deixa eu experimentar isso aqui. Perfeito.
Aí ele briga ali um pouco, depois ele fala, entendi, agora bota na mão de alguém que sabe fazer melhor que eu, que agora eu vou fazer outra coisa. Tem a jornada do dado, que a gente falou, Sim. técnica, mas a maior parte desse episódio a gente tratou sobre a jornada De que é como as pessoas vão cultural. usar o dado. Até porque é a tal da vaidade que a gente estava conversando no almoço de hoje também, né? Aí você tem lá um amigo, né, um empresário ou algum outro executivo que, olha, lá na empresa X estão usando análise preditiva para tomar decisões de aprovação de proposta com uma margem tal. Legal. Não, já quero começar isso. Mas lá na empresa desse cara que já quer começar isso pela Quanto vaidade... tempo ele começou esse processo para chegar nesse... Ele não nesse está momento? confiando no relatório descritivo, ele acha que aquilo não é necessário. Então, é um problema sobre se você quer contar aquela história no LinkedIn ou se você quer construir valor para o teu negócio. Exatamente. Isso tem que estar claro. Perfeito. Isso tem que estar claro. Porque, olha, ao longo da minha jornada também como marketing, eu já vi muitas coisas que assim, vamos fazer aquilo que está na moda tal para contar no LinkedIn. Tá, beleza. Mas o que você vai fazer para geração de demanda efetivamente? E é isso que vai trazer a demanda que a gente precisa? É isso que vai construir uma marca? Vai trazer conhecimento de marca? Tá bom, então me mostra. Você falou um negócio interessante. Olha que legal. Qual é a pergunta? É engraçado que a gente faz isso para todas as outras coisas. Qual é a pergunta? A gente vai fazer isso por quê? E aí começou a dar resposta. Por que o cara não faz a mesma pergunta para o analista de dados? Ou para um analista BI? Faz a mesma pergunta. Por que isso é assim? Faz desse jeito. Ele vai te responder com a informação, com o dado. Esse é o grande lance. A gente vai fazer isso por quê? Vou fazer isso para marketing da empresa, tem nada errado. Tem uma resposta lógica para isso. Claro. Eu preciso aparecer para o mercado, pois o mercado precisa me reconhecer. E eu estou perdendo espaço porque eu não estou comunicando isso. Ou a pergunta é, porque nós queremos ter uma estrutura de dados preparada para os próximos passos no longo prazo. Nenhuma tá errada e nenhuma tá certa. Depende do que você vai escolher para fazer. Depende da estratégia. Depende da estratégia. Ou seja, assim, para a gente fazer uma amarração final, acho que duas coisas que eu captei muito das conversas de vocês foram, efetivamente, entenda de pessoas para você fazer um dataset que tenha uma amplitude maior, né? E também para que você possa fazer com que os projetos que você venha a construir, venha a participar sobre inteligência de dados, construam resultado para o negócio. Esse é um ponto. E o outro ponto é, entendam que ferramenta é meio e fim é sempre o negócio. Portanto, se a gente não souber fazer boas perguntas, não entender das premissas de negócio, não conhecer o mercado, não tem data science que para de pé. É isso ou eu estou errado? De uma forma bem chula, o que a gente sempre usa como um lema em Data Science. Shirin, Shirout. Então, assim, tudo depende do seu input. Não adianta. Não vai Processos resolver. ruins, Não vai processos resolver. ruins, resultados ruins. Processos ruins, resultados ruins. Dados colocados errados no processo vai gerar informações equivocadas. E assim, a gente está de novo falando do negócio. O dado ele é simplesmente um elemento do negócio. Eu tenho que usar ele a meu favor. As pessoas acham que tem que fazer um negócio mirabolante. Eu continuo falando a mesma coisa, Cauê. Não é mirabolante. Não é, não precisa não precisa fazer uma coisa mirabolante. Não precisa. Faça coisas pequenas, que você vai ter o resultado que você precisa no curto prazo, para você continuar desenvolvendo a capacidade de inteligência da sua equipe. Todo modelo de negócio está na cabeça de quem trabalha no negócio. E todo modelo de dados sai de um modelo de negócio que está na cabeça das pessoas. Não sai do livro de matemática. E até existe modelos matemáticos para algumas coisas. Mas será que ele se encaixa perfeitamente ao seu negócio? Ou à sua percepção de negócio? Vamos usar aqui quantos concessionários de veículos existem no Brasil? Um monte. Mas por que elas são diferentes? Porque mesmo sendo concessionárias, elas têm modelos de negócio diferentes.
Culturas, pessoas. O jeito de gerir, a forma de trabalhar, a percepção daquelas pessoas. Eu costumo falar o seguinte, esse momento que nós estamos tendo aqui, ele é único. Porque só nesse momento que a gente está vivendo é que a gente vai discutir esse assunto com essas pessoas. Daqui a pouco, se trocar uma de nossas pessoas, já mudou todo o assunto. A concepção que a gente vai gerar aqui é nova. Por quê? Porque tem um elemento novo aqui, uma variável nova. Então a concepção sobre esse assunto ele muda. Então se eu junto pessoas no lugar, eu tenho uma concepção sobre aquele assunto. E a modelagem de dados passa muito por isso. É um negócio que me instiga muito porque ele passa justamente por isso. Pela junção da capacidade das pessoas que vão modelar o negócio. Porque o Vitor vai responder dado por dado, é fácil de você fazer. Ele é fácil, é trabalhoso. Dá trabalho de fazer. Mas um pelo outro é fácil. Capturar o dado, transformar... Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Como é que faz a transformação do dado? Vamos perguntar para quem? Para quem mexe no negócio. Não vai ser um cientista de dados que vai fazer a transformação do dado. É o modelo de negócio da cabeça das pessoas que vai dizer se a transformação do dado daquele jeito faz sentido pro negócio. Não é o data science que vai fazer isso, não é o engenheiro de dados e muito menos o analista de BI. Como é que é aquela história que é vocês estavam discutindo esses dias, alguma coisa de física, né, cara? Que é, o observador muda Muda o experimento. o experimento. É isso aí. O teorema de Heisenberg. Ah lá, depois vocês falam que sou eu que sou o Wikipedia. Aprendi bem, né? É isso, cara. É isso. Pessoal, a única certeza que eu saio daqui é que vai ter que ter o V2, né? Será? Ah, V2, né? Tem filme que o V2 é melhor que o V1, não é? Rapaz, Tem que ter podcast. Precisa ser isso, bom, aí, hein? isso aí desafia grande, hein? Ah, esses dias eu assisti Robocop 2 de novo. Mas era pior que um. Aliás, os dois não são bons. Gente, foi um papo muito legal. E bem aleatório. O bom é que a gente tinha uma pauta, né? E a gente seguiu ela à risca. Não, acabou a pauta aqui, tá coberta. Ainda bem que acabou a bateria do Cara, Notepad porque, também. assim, eu ia passar por, cara, eu ia finalizar pedindo para que vocês apontassem os principais desafios para quem está assistindo ou ouvindo Pô, a acabamos gente. falando, né? Acabamos falando tudo, várias falando tudo. coisas, né? Então, eu estou muito satisfeito com o conteúdo que a gente produziu aqui. Foi uma honra e um prazer recebê-los aqui, conversar sobre esse tema que é muito legal, muito interessante e que eu falo muito isso para tudo e acabei eu falo muito, o que eu vou dizer agora eu falo para várias situações e eu vejo nessa situação que é uma situação repleta de tecnicismo que essa minha frase se encaixa, quer dizer, conheça sobre gente, né? Acho que é sempre bom. Schrödinger, teorema de Schrödinger. Tava tentando lembrar. Pessoal, quem quiser fazer uma doação com o Wikipedia, pode ser o Pix do Vitor direto, tá? Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Valeu. Tones, valeu demais. Obrigado. E Muito legal. é isso. Valeu, Se pessoal. tiver algum recadinho da paróquia, as meninas vão me ajudar depois a passar. E eu agradeço muito, as meninas estão sempre, como eu disse, elaboração de pauta, produção, então sempre eu entro aqui mais para conversar mesmo, que é o que eu sei fazer. É isso, pessoal, muito obrigado. Obrigado, Valeu. Pessoal, esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio e você pode assisti-lo também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.